A Comissão de Ética da Alesp, né, dos deputados estaduais aqui de São Paulo, aprovou ontem por 10-0 para que o processo de cassação do mandato do Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, siga para votação em plenária. Isso provavelmente vai acontecer semana que vem, mas alguns pontos aí devem ser bem esclarecidos, assim, se possível. Um deles é sempre bom reforçar que são julgamentos políticos. Não adianta ficar ali, isso é suficiente, isso não é suficiente, isso é ilegal, isso não é ilegal. Ele não cometeu nenhum crime, mas ele cometeu um ato antiético e bastante imoral, ainda mais na situação. A frase por si só já seria horrorosa sozinha. Mas no contexto em que ela se referia, ou seja, num país em guerra, ela é de um absurdo total. Já falei aqui que Al Capone, por exemplo, não foi preso pelos crimes que cometia de matar pessoas e etc. Ele foi preso pelo crime de sonegação fiscal. Muitas vezes você consegue pegar e enquadrar alguém, um criminoso, ou uma pessoa antiética, ou uma pessoa que não tem valores morais, às vezes de maneiras inusitadas. E é o que está acontecendo com esse cara. Ontem, ele provou mais uma vez que ele não tem, talvez, caráter, talvez seja um psicopata, talvez seja sabe-se lá o quê. Gostaria muito de que a gente conseguisse aprovar uma lei no Brasil que proibisse, tem um teste, que a pronúncia é bem chatinha, chama-se HAIR, mas não tenho certeza se é exatamente isso, que identifica quando a pessoa, por exemplo, é psicopata. A política é um dos lugares em que mais se atraem pessoas sem caráter e, se bobear, até com psicopatia. É difícil saber a porcentagem real de pessoas numa Alesp da vida, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem ou não caráter, que tem valores éticos. Todos falam em ética, em moral, em liberdade, em respeito, em diversidade. Dependendo do discurso do cara, aí que você vê que não tem valor mesmo. Mas é do discurso que eles vivem, todos nós aqui, na verdade, acabamos dependendo muito da linguagem. E aí você, eu, qualquer eleitor comum aí, fica sempre dependendo da fala para entender o que o cara diz, quais são as propostas, quais são as ideias. Muitas vezes as pessoas se deixam levar pela retórica, que é a capacidade da pessoa de falar sem parar e muitas vezes fala coisas até sem nenhum sentido lógico, mas consegue tirar o foco ou colocar o foco onde interessa ou interessa a quem, né? Ao próprio candidato. A lição que tiramos disso, espero eu, é que precisamos melhorar a nossa percepção quanto aos candidatos. Eu não votei nesse cidadão, minha consciência está bem tranquila, mas se eu tivesse votado, o máximo que me restaria por ter sido enganado por ele era deixar de votar nesse tipo de sujeito. Um dos amiguinhos dele lá, o Kim, foi num canal chorar. O choro mais mentiroso e falso que eu já vi na vida, ou está entre os mais mentirosos e falsos. Esses caras não têm limite. O limite deles é até alcançar o que eles pretendem. Então é muito jogo de palavras, você não sabe o que é mentira, o que é verdade. Na maioria das vezes é tudo mentira. Como é que você vai saber? E principalmente os mais jovens aí ficam se iludindo com esse MBL. Eu já desde o começo venho dizendo, quem adota práticas ofensivas, desrespeitosas, ele não está demonstrando cuidado e carinho e respeito pelo povo. Ao contrário, ele está demonstrando que ele mesmo não presta. Tem aquela frase que diz, conheço mais Pedro quando ele fala de João do que quando ele fala de Pedro. Então, ou seja, quando ele começa a falar de outra pessoa, é que a pessoa demonstra algum respeito e caráter pelos outros. Sair metralhando de qualquer jeito, toda hora, sem pé nem cabeça, aquelas pseudo-conversas em manifestações na Paulista, sempre denegrindo a imagem da pessoa, é o que acontece um pouco com o Gabriel lá no Rio. Gabriel Monteiro, se eu não estiver enganado. Não estou dizendo que o Gabriel é o mesmo caso do Arthur, pelo amor de Deus, mas assim, você não deve constrangir ninguém, você não deve expor negativamente ninguém. Vai lá, expõe as suas ideias de maneira positiva e aí o eleitorado deve julgar e ser capaz de julgar qual que vai ser melhor
para aquele momento da política. Então eu sou contra essas práticas, sou contra as práticas de colocar pessoas em situação, às vezes a pessoa já é vulnerável por alguma questão financeira ou cultural, aí vai lá e denigre, coloca a pessoa numa situação. A gente já sabe, quem é que não sabe que a esquerda manipula principalmente os mais pobres? Quem é que não sabe que essas pessoas não conseguem ter um discernimento, um raciocínio lógico em cima disso tudo? Por isso que a esquerda, onde põe a mão, multiplica a pobreza e a miséria. Mas gente inteligente, às vezes, com nível cultural bom, ainda não percebeu isso. Vai fazer o quê? Então, você aí, eu e qualquer eleitor comum, ao votar, tem que prestar muita atenção nisso. Os caras vêm dando indícios, demonstrando que eles não servem. Paciência, vamos para o próximo. Não fique insistindo nisso, não seja fanático, abra o olho. Mande esse vídeo para alguém que continue insistindo com essa molecagem aí. Desrespeito não vai gerar resultados positivos lá na frente. Então é possível cobrar, é possível exigir que os políticos tomem um rumo e façam o trabalho que eles têm que fazer, mas denegrir a imagem das pessoas, ficar torcendo, inclusive, o próprio Arthur ficou torcendo pela cassação do Daniel Silveira. Então, olha, no fundo não é tão difícil, é só você se colocar no lugar de quem está sendo entrevistado. Você gostaria de ser humilhado, como o Arthur fez com algumas pessoas? E tem mais, ele edita e escolhe a dedo o que ele quer. Onde ele toma toco, né? É chamado toco, onde ele toma respostas invertidas e encontra pessoas que têm condições de debater com ele, ele não editou, não publicou, não jogou no ar. Ele escolhe a dedo aquilo que vai fazer parecer muito inteligente e que o outro pareça muito burro. Então essa é a consequência de um cara talvez sem caráter, quem sabe até psicopata não, tem outros no MBL que eu acho que são psicopatas, o Arthur talvez não, mas e o caráter desse cara? Onde é que está o caráter desse cara? Na hora dele demonstrar alguma empatia pelo ser humano e baixar a bola, ele veio, olha, ontem teve alguns discursos dele, algumas falas dele que eu achei até mais desprezíveis do que ele falou das ucranianas. Porque o cara consegue cada vez mais cavar o buraco e ir mais fundo e mais baixo, cada vez mais baixo. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Divulgue esse vídeo, ajude a divulgar boas ideias. Obrigado e até o próximo vídeo.